Eu gostaria de fazer um resumo para vocês, como eu falei para vocês, não devemos assim, o Senhor vem dar uma mensagem, fica por isso mesmo, e fica debaixo dos arquivos dele por anos e anos. Eu acho que a gente sempre tem que voltar a revisar, porque a palavra dele é boa para todos os tempos. A gente já viu isso aqui, né? A gente já viu isso aqui. Eu vou fazer sobre o sonho 006, 007 e 008 e 009. Como eu te falei, só vou pegar as linhas que o Senhor tem falado. Está claramente para os novos, está claramente em nosso site para você ler melhor, né? O que eu tenho visto aqui, o Senhor está falando aqui que o céu está descendo sobre a terra, o Senhor dos Exércitos. Então ele falou a próxima porção de eventos deve ocorrer primeiro, e então eu vou junto com o restante ajudará a trazer a casa os filhos do Senhor, tá? Então ele dizendo aqui, essas coisas estão acontecendo, vai acontecer, tudo está se desenrolando agora. Gente, isso aqui foi em 2012, você vê que as coisas já vêm desenrolando desde lá. Será um dia normal para muitos, eles estão trabalhando, fazendo negócio como sempre, para muitos outros será horrível. Mas para minha noiva, um dia glorioso, lembre-se de Israel. Novamente o Senhor está repetindo que esse dia da transformação vai ser um dia que vai acontecer quando ninguém está esperando, é um dia normal para todo mundo. Então ele está falando isso aqui, ele repetindo, e ele falou, lembre-se de Israel. Israel é o relógio dele, como ele tem falado, o Senhor está falando aqui em seus termos. Israel é a minha propriedade especial, minha casa e meu quintal. Então fiquem de olho em Israel, isso aí vai dar muita sugestão para que quando essas coisas vão começar, a volta dele está bem próximo também, né? Muito bem, então eu acho que sim, tem mais aqui. Nesse 006, os Estados Unidos estão na Bíblia, está escrito que lembre-se, vocês foram todos nomeados para este momento especial. Todos vocês aí foram nomeados para este momento especial, tá? Ele continua falando, orem e incentivem um ao outro. Orem e incentivem um ao outro. Brilhem como luzes. Brilhem como luzes. E o Senhor fala novamente, permitam-me carregá-los. Não tenham medo. Claramente o Senhor está falando aqui, não tem medo, não precisa ter medo, vocês são meus filhos. Outra vez falou, incentivem, orem, incentivem um ao outro, da melhor maneira que vocês possam fazer. O Senhor continua aqui. Por último, a linha divisória foi traçada, a separação entre o povo de Deus e o que não pertence a ele. E novamente, gente, isso aqui foi 2012, quer dizer, ele já vem trabalhando nisso há um tempo. No meio desta tempestade, clame por mim. Clame por mim no meio desta tempestade, a tempestade que está por vir, ou a tempestade agora, sempre clame, sempre lembrar, tá, gente? Ele quer que você chame ele, tá? Chame ele. Eu vou responder, ele fala, de uma maneira que você nunca pensou ser possível, de formas milagrosas. É o que ele está falando aqui. Você clama, você chama o nome dele, ele vai te responder de uma maneira que você nunca pensou que seria possível, ele vai te responder de forma milagrosa. O Senhor continua, você não vai sofrer danos. Todos vocês se escondam debaixo das minhas asas. Todos vocês se escondam debaixo das minhas asas. Por isso que eu falo para vocês, uma mensagem aqui foi dada em 2012. Está vendo como é que é válida para sempre? Orem e não cessem. Essas orações são mais importantes do que você possa imaginar. Orem e não cessem. Gente, orem e não cessem. Quanto mais você orar, melhor. Orem sem cessar. Não precisa ter aquele tempo formal, tá? Aliás, a gente tem que ter aquele tempo também, mas não precisa ser só aquele tempo. Você está andando na rua, ore a ele, converse com ele. Você está fazendo alguma coisa, ore e converse com ele. De repente, você vai fazendo outra coisa. Eu sei que eu passei com a minha família, a minha filha de carro. Eu viro a cabeça um pouquinho, eu sempre oro dando glória a ele. Sempre cutuca o nosso Senhor.
Acho que é isso mesmo a palavra que ele usa em outro sonho. Aqui ele fala em português, em inglês ele fala pressionar. Não faz sentido em português, né? Pressionar ele, né? Mas a tradução agora que veio na cabeça é cutuca. Sempre fica cutucando o seu Deus. Sempre cutuca ele, né? Conversando aqui ou ali, pedindo informação, passando as coisas que ele vai fazer. Não trate ele, por favor, ele vai falar aqui, ele vai falar aqui, não trate ele, por favor, como uma lâmpada, como um gênio na lâmpada, tá? Não tratem, ele vai falar sobre isso, que ele falou que até a Erin fazia isso de vez em quando. Às vezes nós caímos na bobagem de chamar o Senhor só quando a gente precisa dele. Quer dizer, ele não é o seu melhor amigo, tá? Ele não é a pessoa que você gosta de andar com ela, ele não é aquela pessoa que você quer gastar tempo com ela, porque você só chama ele para falar quando você precisa dele, quando você está com problema. E não é isso que ele quer. Ele quer um relacionamento profundo com ele, tá? Um relacionamento de melhor amigo em todas as coisas. O que você conversa com o seu melhor amigo? O que você conversa com o seu melhor amigo? Não é sobre tudo? É restaurante, é de comida. Ó, pai, que comida maravilhosa, estou comendo aqui, muito obrigado, né? Coisa desse tipo, né? Qualquer coisa, né, gente? Qualquer coisa você leve. Aí, quando você cair nessa tempestade, que ele fala aqui, você chama ele, entendeu? E você clamar o nome dele. Meu pai, me ajuda, eu estou aqui. Meu pai, me ajuda em nome de Jesus. Ele não vai achar nada estranho, porque você já tem esse contato contínuo com ele, né? E ele já sabe, já conhece a sua voz. Então, quando você levantar as suas mãos, meu Deus, meu pai, eu estou aqui, me ajuda nessa situação. E você não precisa nem falar muito, porque você já tem esse contato contínuo com ele, né? Contínuo, não é lindo isso? Então, olha muito bem o que ele fala aqui. Não cessem de orar. Ele fala aqui, essas orações são mais importantes que vocês possam imaginar. O próximo sonho, 007. Confie no Senhor. Aí eu só vou procurar o que eu marquei aqui, como eu te falei, não vai dar tempo nunca para ir 400 sonhos, né? Nós vamos simplesmente pegar as palavras, mas vocês sabem, está no nosso site, se vocês quiserem ler mais abertamente. Aqui o Senhor fala... ele conversando com a nossa irmã Arim, porque há muita gente zombando da cabeça dela, e ela fica atordoada, ela fica atordoadíssima. E o Senhor fala, não se preocupe com isso, né? O Senhor Arim falou, eu aceito. Até a minha noiva, aqui está o que eu tinha acabado de falar para vocês, até a minha noiva tenta me tratar como se eu pudesse ser convocado, como se eu fosse um gênio da lâmpada, né? Então o Senhor está falando aqui como se eu pudesse ser convocado. Vai ser muito difícil você simplesmente ter resultados dele dessa forma. Mas as pessoas assim fazem, e perceba bem aqui. A Erin falou, Raia, será que sou eu? Já fiz isso? E o Senhor fala assim, você foi uma delas, muitas vezes. Né? Quem não é, de uma certa maneira, principalmente você está entrando em relacionamento com o Senhor, não foi dessa forma, né? Só vai nele quando precisava. Aí você aprende com o tempo, né? O Senhor Jesus fala aqui, eu sei algumas vezes pela fé, a minha noiva, então ele está tratando um grupo de pessoas selecionada por ele, um grupo de pessoas que amam, já tem dado o coração para ele. A minha noiva pede em meu nome, mas por causa da vontade perfeita do meu Pai, eles nem sempre recebem o que pedem. Então aqui está. O Senhor tem eu não sei se é por causa desse gênio, ele não explicou aqui, mas eu sei que ele está falando aqui, desse gênio da lâmpada, e ele falou que muitas vezes você pede coisas assim e elas são negadas pelo Pai, o Pai dele, nosso Pai, são negadas pela vontade do Pai. Deixa eu ver mais alguma coisa. Então não é bom, viu, gente, ter um relacionamento com o Senhor de forma alguma baseado nessa lâmpada, gênio da lâmpada, né? Sempre esteja com ele a todo momento. Ele toca aqui um pouco no final dos tempos, aqui dizendo, Jesus falando, muito em breve as pessoas vão ficar com raiva e amaldiçoar todos nós coletivamente. Me entristeço quando penso nisso. Se todos soubessem o quanto meu Pai ama as pessoas, então teriam compreensão. Então está aqui, está chegando, tá, gente?
as pessoas simplesmente odiaram o nosso Senhor Jesus antes, tá? E vai odiar novamente agora, quando os remanescentes forem levantados, vão odiar eles também. Não é odiando você, é odiando realmente Deus, né? Odiando o Senhor que te levantou, né? E o Senhor tem falado mais aqui ainda sobre a hora. Então confie em mim, haverá um tempo dentro, em breve, quando não haverá acesso um ao outro e as pontes estarão caídas. Vai chegar um ponto que talvez aqui esse YouTube, essas coisas, a gente não vai existir mais, tá? Vai chegar um ponto, às vezes isso quando o anticristo já estiver aqui, e talvez isso vai acontecer depois que o nosso trabalho for terminado. Eu não sei, né? O anticristo vai vir depois que a igreja for levada. Então, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais, ninguém vai falar de Deus mais. Ponto final. Vai chegar esse tempo. Ninguém vai falar de Deus mais, etc, etc. Lembre-se de orar com antecedência, ouça e aguarde minhas instruções. Tá? Então aqui está, ouça e aguarde as minhas instruções. O Senhor vai direcionar cada um de nós. Realmente eu espero que o Telegram e o YouTube, essas coisas fossem derrubadas depois que eu for, né? Porque pelo menos para mim vai ser muito triste aqui ficar isolado aqui nesse país, mas eu acho que não vai ser assim, mas é a minha opinião pessoal, tá? É a minha opinião pessoal. Mas vai acontecer um tempo que vai tudo ser... Já foi falado várias e várias vezes nesse canal que Satanás realmente vai acabar com as pessoas os cristãos, as pessoas que falam do Senhor, que amam o Senhor. Continuando aqui ainda, volte os seus ouvidos para mim. Volte significa o seu ouvido estava nele há um certo tempo e agora não está mais, tá? Volte os seus ouvidos para mim, peça por entendimento, peça por entendimento em meu nome, levem a palavra com vocês, guardem em seus corações, isso será a linha da vida com o Espírito Santo na tempestade, a tempestade que está vindo. Então ele está falando, se tudo for derrubado, se toda a comunicação for derrubada, que você ainda tem as minhas palavras em seu coração, e essa vai ser a sua conexão com o nosso Deus, né? O Senhor continua aqui, as coisas vão fazer fazer todo o sentido para muitos, mas até mesmo entre os crentes, isso se parecerá como quebra-cabeça. No entanto, logo a palavra será iluminada como nunca antes para aqueles que me buscam. Isso já está acontecendo para muitos, e eu já vi até em mim, você olha as Escrituras, e as Escrituras estão conversando de forma diferente, com mais profundidade, e já está acontecendo com a noiva ao redor do mundo, né? Ele tem falado isso. E novamente eu coloco aqui, não é Israel um relógio, realmente Israel é o relógio dos finais de tempos, né? O sonho 008, o dragão preto e o dragão vermelho, eu acho que eu só tenho uma mensagem aqui. O nosso Senhor Jesus fala o seguinte, eu guardo isto de vocês, quer dizer, ele tem um manto, ele cobriu esse manto e a irmã não pôde ver. Quando ele levantou esse véu, né, a Erin começou a ver monstros gritando e rosnando, monstros ao redor da terra gritando e rosnando, e o Senhor fala aqui, eles estão em torno de vocês na terra, mas estão escondidos e vocês não conseguem vê-los. Glória a Deus, aleluia por isso, né? Aí ele mexeu o braço novamente, ele falou que eu guardo isso de vocês, se isso fosse permitido pelo Pai, iria forçar até os ímpios a se converterem e serem salvos, né? Quando eu já pensei assim uma vez, Pai, o Senhor consegue converter qualquer pessoa que o Senhor quiser nessa terra. Qualquer pessoa mais dura de coração que existir, facilmente você consegue converter ela. Finalmente eu descobri a razão aqui. Aqui no sonho, finalmente eu descobri a resposta por essas perguntas que eu tinha. Ele falou aqui, então se aqueles em corrupção em seus corações fosse permitido estar aqui, eles iam começar a corromper o céu. Então os dois, o bem e o mal, não podem habitar juntos aqui. As trevas e a luz devem permanecer separados. Meu Pai tem misericórdia, mas não por aqueles que são malvados. Aqui está. Aqueles que são malvados do coração.
Ele respondeu uma pergunta, porque se você pega um ímpio aqui, uma pessoa malvada aqui, e mostra uma coisa horripilante, essas bestas, esses monstros aí fazendo essas coisas, e você leva, a pessoa se arrepende e vai para o céu, imagina a pessoa no céu, quando vê que todas essas coisas já passaram e a pessoa possa voltar a ser corrompida novamente. Iria corromper o céu, né? Incrível o que o Senhor falou aqui. Iria corromper o céu. Novamente o Senhor falando de orações aqui, suas orações chegam aqui ao céu e quando elas sobem, quebram a escuridão. Aqui está, gente, mais coisas sobre orações. Elas são faróis de luz, assim como você é o farol de luz dele aqui. Quando vocês leem a palavra e oram para compreender melhor, isso traz luz. Quer dizer, quando você lê as escrituras, você medita e pede entendimento, isso dá luz no céu. Continua falando aqui, a palavra é como uma espada e o Espírito Santo é o seu guia. Ele está dentro, ele está dentro, ele está Deus dentro, ele é Deus, aqui está feito mal errado esse aqui, ele é Deus dentro de você, tá? Ele é Deus, não é está, a tradução errada do Google, dentro de vocês, quando a palavra é falada, especialmente em meu nome, ela corta esses seres das trevas rapidamente. Aqui está, tá, gente? Aqui está como você corta as trevas rapidamente, tá? Quando você tem as palavras do Senhor Deus e o Espírito Santo, você ora, é a espada dele, né? É a espada do Senhor, a oração. Quando você junta, ele vai falar mais aqui depois. Vamos continuar que ele fala mais sobre isso. A espada, então, do Espírito é como uma rápida e horripilante espada cortando a escuridão. É interessante aqui que ele fala que a espada dele, para os malignos, para as trevas, quando eles veem a espada chegando, ela é horripilante, viu, gente? Ela é terrível para as trevas. Causa um medo assustador para os malignos, a espada do Senhor. Interessante o jeito que ele pôs isso aqui, né? Não é interessante? Ele falou, especialmente em meu nome, quando você fala a palavra, especialmente em meu nome, hein? Não é isso? Por exemplo, você fala, toda arma forjada contra mim não prosperará, em nome de Jesus, ou no sangue de Jesus. Isso se torna uma espada horripilante, que corta a escuridão. E o Senhor fala mais sobre isso. Ele fala... Erin riu porque ela achou que isso era simplesmente uma coisa que não era literal. O Senhor riu, falou, é claro, mas poucos têm conhecimento sobre isso. A escuridão cobre a verdade. Ele sorriu de novo. Agora você tem compreensão. Ele deu compreensão agora. E o Senhor fala mais ainda. Então a Erin fala, então essas são realmente armas. E o Senhor refere que são armas realmente. O Senhor fala aqui, ele riu. Sim. Sua armadura é importante. Muito, muito interessante isso, né? E terminando aqui ainda, o Senhor fala aqui, eu vou terminar aqui então esse parágrafo, que é muito importante. Mas por agora, lembre-se disso, orem uns para os outros e amem uns aos outros, ganhem compreensão, peçam sabedoria. Você recebeu um vislumbre que está vindo, compartilhe isso com os meus servos. Os meus atalaias, eles precisam saber também, alguns já sabem disso. Então, sempre compartilhar. Isso aqui é uma razão, se acontecer aí no grupo, quando tiver uma oração, por favor, eu gostaria de pedir para vocês, quando tiver uma oração que o Senhor vem e dá encorajamento para vocês, conversa ou fala alguma coisa para vocês, por favor, compartilhe comigo. Se eu não estiver lá, para que eu possa passar aqui, colocar no nosso site, para a noiva ouvir ao redor do mundo, tá? Ouvir ao redor do mundo, como o Senhor tem falado aqui, se você perdeu o canal, o Senhor tem derramado novos vinhos em você. Você ao redor do mundo, a noiva, o Senhor tem derramado novos vinhos a você. O Senhor quer realmente que nós compartilhamos a palavra dele. O Senhor continua aqui, isso vai aguçar o seu conhecimento, vai provocar memórias e iluminar a verdade. Aqueçam-se na verdade. Cortem, o Senhor aqui fala, tá?
Cortem os exércitos e forças das trevas. Isso aqui é coisa nova. Geralmente a gente sempre olha a gente do lado passivo, né? A gente como um saco de pancada que o inimigo vem e começa a bater na gente. E a gente tá, pai, nos ajuda, pai, olha o inimigo aqui. A gente vê, sempre tem essa noção, né? De um saco de pancada quase, né? Não é bem isso, né? Eu estou assim, usando uma metáfora. Mas o Senhor trouxe uma conexão diferente agora. Ele falou, cortem os exércitos e forças da treva. E novamente o Senhor fala aqui, façam um caminho onde não parece haver nenhum caminho. E é claro, você vai fazer isso por intermédio dele. Mas ele está falando para você, façam um caminho. Claro, você vai fazer por intermédio dele, né? Mas olhem as palavras que o Senhor fala aqui. Essas palavras são ativas. Elas não são passivas, tá, gente? O Senhor está falando aqui, como ele já deu várias pessoas. Ele falou, meus filhos, andem com autoridade. Meus filhos, andem com ousadia. Meus filhos, você tem essas armas todas, usem elas. Então aqui ele está, aqui você vê, né? Aqui ele falou bem claramente, bem ativamente, ele tem usado o verbo para ativar, façam, cortem os exércitos e as forças das trevas através das suas orações, da sua armadura, né? Orem a sua armadura e depois da armadura, quando você falar o sangue, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que é uma das partes da armadura, você fala aí, você chama aí um sangue de Jesus, né? Usando ele também. E olha por que ele faz isso. Formosos são os pés dos que trazem as boas novas. Ele riu porque eu devo ter parecido confusa. Novamente, gente. Novamente, aqui está o seu Deus falando para você. Seja ativo. Interessante, vem na cabeça agora aqui que ele falou. Meus filhos e filhas, saem da caverna. Interessante, né? Aqui ele está falando, coloquem a armadura. O Senhor fala, eu amo vocês. Eu equipei vocês. De outra forma, eu te dei a armadura, eu te dei todas essas coisas, porque vocês não usam, sejam fortes, vão para a luta, não tenham medo, né? Interessante isso aqui, né? Então espero que isso tenha ajudado todos nós, eu sei que me ajudou também. Não precisamos ter medo, o Senhor está conosco, Ele está nos dando todas essas coisas. Não é que você usa a armadura e que de repente tudo funciona. Não, não é a armadura, é o Senhor que está na armadura, né? É o Senhor que está na armadura vencendo para você. Igual o óleo da unção. Você está preocupado com o óleo, isso, aquilo outro. Não é o óleo, mas é o óleo, é o sangue de Jesus naquele óleo. Não é verdade? Então eu vou fazer o 009, é o último que eu tenho também pelo tempo. Em verdade, no mundo. O Senhor fala que os fariseus viram tudo isso na cruz, mas eles não me conheceram. Incrível, né, gente? Se você parar para pensar um pouco, não que é impossível de entender, mas você vê aqui, viu essas coisas, viu os milagres que ele fez, as pessoas sendo ressuscitadas dos mortos, todos e diversos tipos de milagres, e ele foi para a cruz e ninguém acreditou nele. Até continuando aqui, os saduceus necessitam de sinais místicos e ainda assim não puderam reconhecê-los. Eu concedo sabedoria e verdade para aqueles que as buscam na forma mais pura. Então, mesmo eu acho que você queira entender, você não iria entender se ele não te der sabedoria e verdade. O Senhor fala aqui, então eu defini as regras. Não havia regras antes, Senhor. Não havia regras antes, mas ele falou que aconteceu tudo aqui. Não comer do fruto do bem e do mal, mas isso era difícil. Interessante que ele fala, então eu defini as regras, as leis, os mandamentos, porque a terra se tornou mais rebelde do que nunca, mesmo após a exibição do grande dilúvio e do milagre de Noé. Mesmo depois daquele enorme milagre do dilúvio, a terra ficou ainda mais rebelde com ele. Pulando mais para baixo aqui, ele falando, tudo era como um show para ele, mesmo o santo, o jejum, o sacrifício era um circo. Eu estava com tanta raiva que virei as mesas, quando ele virou a mesa
lá do templo, né? Ainda assim, eles, com sua alta importância, queriam proteger suas reputações. Aqui está a razão, né? Reputações. Eles se recusaram a enxergar Deus descendo e caminhando entre eles. Deus descendo e caminhando entre eles. Continuando aqui, o Senhor fala: tolos, tudo estava ali à vista de todos, mas apenas alguns escolhidos o viram. O Senhor fala que minhas testemunhas, e o Senhor fala que aqueles que andaram comigo tinham a verdade encarnada. Certo? São todos vocês aí da noiva, né? No entanto, por causa do seu medo e humanidade, se esqueceram do Salvador e até mesmo me abandonaram na cruz, com exceção de alguns. Todos aqueles que tinham entendimento da verdade e tudo mais, abandonaram ele na cruz. E o Senhor fala em seguida: houve escuridão completa, enquanto o maior amor do coração do Pai havia morrido uma morte horrível e torturante. Aqui está ele falando da morte dele mais uma vez, na cruz, né? Que nem a nossa irmã, a nossa pastora tem falado do que ela viu ele, a nossa irmã tem falado, viu ele também, com grande dor, ensanguentado, torturado, mas aqui agora ele mesmo fala da morte dele, que foi horrível e torturante. Não foi brincadeira não, tá, gente? Não foi brincadeira, a morte dele foi muito dolorosa. Continuando aqui, eu não levei nada para a minha jornada e não devia nada a ninguém. Ele fala que não possuía nada, mas sacrifiquei tudo por eles e por você. Aqui está. Ele falou isso para a nossa irmã, a nossa pastora, a Nilva, também falou isso para a Erin, e ele falou aqui, eu acabei de ler para vocês, não é isso que eu li aqui? No 488, que eu li aqui, que ele falou que ele se fez homem e fez tudo por você. Então aqui está ele falando mais uma vez: tudo que ele fez, eu fiz por você. Por você. E continuando aqui, preste bastante atenção, isso aqui é para nós hoje em dia. Como eu te falei, isso foi dado em 2012, continua sendo um barulho entre os irmãos. Ele fala que hoje meus filhos, notem que ele não falou o mundo, ele falou: hoje meus filhos têm acesso a muitas informações a respeito de mim e de meu pai, mas eles têm muitas distrações, muitos barulhos, tecnologia, né? É o celular, é a televisão, etc. O profeta Daniel disse que a ciência iria se multiplicar. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado com a distração. Ele pula aqui, ele fala a sentir tanta compaixão dos apóstolos. Então, isso aqui é a Erin falando. Começou a entender a humanidade como ela era e entender o seu amor como nunca antes. Ela aqui está tendo revelação, vendo Jesus, como ele morreu, etc. Ela passou a entender mais e mais a humanidade dela e o amor que ela tem por ele. Aqui está, o Senhor toca novamente na distração, no barulho, porque é realmente uma grande coisa, principalmente hoje em dia. As legiões e as forças das trevas criaram o barulho que distrai o mundo de me ver. De fato, essas legiões das trevas são agentes de distrações. Até mesmo a palavra é diluída quando os meus cordeiros a ouvem. Os anjos caídos fizeram isso. Inventaram confusão e têm confundido os filhos de Deus. Percebam, por favor, ele está falando dos filhos de Deus. Muita confusão entre os filhos de Deus. Muito barulho, muita distração nos filhos de Deus. Hoje, tá, gente? Voltem a se analisar sobre isso, por favor. Para aqueles que me buscam, meditam nas minhas palavras, tomam a sua cruz e me seguem, não vou eu fazer para eles um lugar especial no meu altar e uma joia na minha coroa? Então, esses aqui são aqueles realmente que podem usar a tecnologia
para ler sobre ele, ler a Bíblia. Você pode usar como isso, né? Oração, para estar aqui nesse live, etc, etc, etc. Então, eles estão buscando o Senhor e o Senhor tem um lugar para ele especial no céu. Ele continua aqui falando: é claro que meus atalaias, meus profetas, meus eleitos e meus verdadeiros sacerdotes vão obter uma maior compreensão agora mais do que antes. Aqui está, todos vocês. Se vocês, a Bíblia está falando tão diferente comigo, exatamente por quê? Ele abriu a porta. Eles serão lâmpadas, lanternas e faróis na tempestade. Isso aí é o que está vindo, tá, gente? Ele usa essa tempestade com o que está chegando aí, né? A pestilência, terremoto, maremoto. Então, essas coisas tudo reunidas são tempestade e vocês vão ser lâmpadas andando entre eles, salvando eles. Ele falou especificamente sobre isso, o pai falou que ele tem selecionado, eu vou achar isso ainda no sonho, selecionado as pessoas para ajudarem as pessoas nessa tempestade, levarem a ele. Aqui está muito, muito lindo o que ele fala aqui. Eles vão iluminar as estradas finais. Perceba bastante que ele usou a palavra finais. Eles vão iluminar as estradas finais que levam tanto os perdidos quanto os redimidos ou perdoados para o céu. Você aí, ouvindo aqui essa mensagem, você aí, tá sendo você, eu acredito que você foi chamado ou selecionado, está sendo trabalhado, você vai iluminar a palavra, iluminar o caminho para as pessoas que foram perdoadas, redimidas, os perdidos que irem para o céu. O Senhor falou que o fruto da vide está em suas mãos, em outra mensagem que ele deu. O fruto da vide, não é os anjos, não vai descer ninguém do céu que vai fazer esse trabalho, vai ser você aí vai fazer essa colheita para o Senhor. Para o Senhor. E ele falou: levante-se, minha noiva, porque grandes coisas você fará. E ele falou: o fruto da vide está em tuas mãos. Você aí ouvindo essa mensagem, vai ser você que vai usar suas duas pernas, que vai andar nesse mundo, que vai levar as pessoas ao Senhor, como ele falou aqui, os redimidos, os perdoados, perdidos, para o céu, na colheita. Glória a Deus, aleluia, né? Continuando aqui então, terminando, o Senhor fala aqui, Erim, olhe ao seu redor, tudo tem um padrão e todo ser vivo tem uma parábola na qual tudo aponta meus cordeiros ao céu, a mim. Você não vê isso? Tudo tem um propósito debaixo do céu. Maravilhoso isso aqui, a mensagem. Espero que vocês tenham gostado.